quero deixar uma saudação de paz para a sua vida neste momento e uma meditação. Se você tiver condição, você pode também abrir a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 22, no versículo 8, que diz: E disse Abraão: Deus provirá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos junto e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Aqui podemos ver um ato da vida do nosso patriarca Abraão, um ato de renúncia. Nós podemos analisar que Abraão ele é chamado como pai da fé. E vimos que para servir a Deus enfrentamos desafio. Não foi diferente com Abraão. Mas Abraão era uma pessoa que obedecia à voz de Deus. É muito importante nós obedecermos às ordens do Senhor. E aqui a Bíblia mostra Abraão indo a um lugar de sacrifício, um lugar onde Deus pediu a Abraão algo que Abraão poderia questionar, Abraão poderia dizer não vou fazer, isso não é a voz de Deus, né? Isso não vem de Deus. Imagine se ele fosse conversar com outra pessoa. Mas Abraão, ele tinha já uma caminhada, ele já tinha uma experiência com Deus. É muito importante os nossos primeiros passos com Deus, sermos considerados. E a gente poder, assim, a cada dia aprender a andar com Deus, aprender a discernir se é a voz de Deus ou se não é a voz de Deus. Porque tem momento que só o discernimento é que pode contar. Então, por ele ter já o relacionamento com o Senhor, ele sabia que aquela voz era a voz de Deus. Ele também sabia, né, que Deus tinha prometido para ele um filho. Então, ele sabia que Deus era poderoso para fazer todas as coisas. E agora o seu filho pergunta para seu pai acerca de cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. E nesse momento eu quero passar para você o poder da providência de Deus. Eu não sei o que é que você está precisando, qual é a sua maior necessidade. O que é que te faz discernir que aqui na terra ninguém pode resolver. A Bíblia diz que o salmista Davi, ele diz: de onde me virá o socorro? E o meu socorro vem dos céus e a terra. Daquele que fez os céus e a terra, porque o salmista Davi também tinha essa convicção. Para você, amigo ouvinte, né, meu irmão, aonde esse áudio tem chegado, creia que do Senhor vem as providências para a sua vida. Creia que o seu cálculo mental, a sua percepção, a sua forma de ver, a sua forma de conquistar, não consegue ver, mas porque Deus vai o além. Mas receba esta palavra da parte do Senhor, creia na palavra de Deus,
Creia naquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Não duvide, porque às vezes a dúvida faz o homem desistir, faz o homem olhar para trás, olhar para os problemas. Mas Abraão, ele não olhou para a dificuldade. Ele partiu, ambos juntos. E lá no Monte Moriá, a Bíblia revela que a providência de Deus houve. E neste momento, aleluia, as providências de Deus vai haver na sua vida. Aquilo que você está precisando neste momento e acha que as coisas estão muito difíceis, que está travado, né? Às vezes você está ouvindo questionamento, alguém fazendo pergunta para você, muitas vezes você não quer responder, você fica frustrado, mas creia que ao você ouvir a palavra de Deus, aonde nós estamos referindo nessa tarde, em Gênesis capítulo 22, versículo 8, que Abraão profetizou a vitória, Deus também está trazendo esta mensagem ao teu coração e que você abra a boca e creia. Diga nesse momento, Deus, o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Porque o Senhor, quando a gente começa a usar a palavra de Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente começa a usar a palavra de Deus, essa palavra, ela não volta vazia. Ela tem os seus cumprimentos. Então, abra sua boca e use a palavra de Deus e creia que pelo poder da palavra de Deus, a sua vitória chegará nas suas mãos, em nome de Jesus. Quero deixar uma saudação de paz para a sua vida neste momento e uma meditação. Se você tiver condição, você pode também abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, no versículo 8, que diz: E disse Abraão, Deus provirá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Aqui podemos ver um ato da vida do nosso patriarca Abraão, um ato de renúncia. Nós podemos analisar que Abraão, ele é chamado como pai da fé. E vimos que para servir a Deus, enfrentamos desafio. Não foi diferente com Abraão. Mas Abraão era uma pessoa que obedecia à voz de Deus. É muito importante nós obedecermos às ordens do Senhor. E aqui a Bíblia mostra Abraão indo a um lugar de sacrifício, um lugar onde Deus pediu a Abraão algo que Abraão poderia questionar, Abraão poderia dizer não vou fazer, isso não é a voz de Deus, né? Isso não vem de Deus. Imagine se ele fosse conversar com outra pessoa. Mas Abraão, ele tinha já uma caminhada, ele já tinha uma experiência com Deus, é muito importante. Os nossos primeiros passos com Deus, sermos considerados. E a gente poder, assim, a cada dia aprender a andar com Deus, aprender a discernir se é a voz de Deus ou se não é a voz de Deus.
Porque tem momento que só o discernimento é que pode contar. Então, por ele ter já o relacionamento com o Senhor, ele sabia que aquela voz era a voz de Deus. Ele também sabia, né, que Deus tinha prometido para ele um filho. Então, ele sabia que Deus era poderoso para fazer todas as coisas. E agora o seu filho pergunta para seu pai acerca de cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. E nesse momento eu quero passar para você o poder da providência de Deus. Eu não sei o que é que você está precisando, qual é a sua maior necessidade. O que é que te faz discernir que aqui na terra ninguém pode resolver? A Bíblia diz que o salmista Davi, ele diz: de onde me virá o socorro? E o meu socorro vem dos céus e a terra. Daquele que fez os céus e a terra, porque o salmista Davi também tinha essa convicção. Para você, amigo ouvinte, né, meu irmão, aonde esse áudio tem chegado, creia que do Senhor vem as providências para a sua vida. Creia que o seu cálculo mental, a sua percepção, a sua forma de ver, a sua forma de conquistar, não consegue ver, mas porque Deus vai o além. Mas receba esta palavra da parte do Senhor, creia na palavra de Deus, creia naquilo que o Senhor tem falado ao teu coração, não duvide, porque às vezes a dúvida faz o homem desistir, faz o homem olhar para trás, olhar para os problemas. Mas Abraão, ele não olhou para a dificuldade. Ele partiu, ambos juntos. E lá no Monte Moriá, a Bíblia revela que a providência de Deus houve. E neste momento, aleluia, as providências de Deus vai haver na sua vida. Aquilo que você está precisando neste momento e acha que as coisas estão muito difíceis, que está travado, né? Às vezes você está ouvindo questionamento, alguém fazendo pergunta para você, muitas vezes você não quer responder, você fica frustrado, mas creia que ao você ouvir a palavra de Deus, aonde nós estamos referindo nessa tarde, em Gênesis capítulo 22, versículo 8, que Abraão profetizou a vitória, Deus também está trazendo esta mensagem ao teu coração e que você abra a boca e creia. Diga nesse momento, Deus, o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Porque o Senhor, quando a gente começa a usar a palavra de Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente começa a usar a palavra de Deus, essa palavra, ela não volta vazia. Ela tem os seus cumprimentos. Então, abra sua boca e use a palavra de Deus e creia que pelo poder da palavra de Deus, a sua vitória chegará nas suas mãos, em nome de Jesus.